Estamos ao vivo aí com o programa Debate Galo. Vamos falar bastante sobre o jogo de ontem, sobre o Barba, sobre o Paulo Brax. Deverá ser demitido ou não? Vamos falar, deveria, né, ser demitido ou não. E aí, Vitão? Fala um pouco sobre o trabalho do Barba, meu amigo. Cara, o Barba, ele chegou no Galo, acredito que ele tenha assustado do que viu no ambiente interno do Atlético ali. Eu falo, cara, esse profissional do Atlético que faz esse PowerPoint pra contratar as pessoas mostrando o projeto, cara, esse cara deve ganhar muito bem dentro do Atlético, porque o cara é bom, véio. Essa pessoa é boa pra fazer esse PowerPoint. Mas eu acredito que o erro que tá tendo do Barba é um erro estrutural de dentro do Atlético, é a tal da hierarquia, véio. Ele tá respeitando muito essa tal de hierarquia e tentando fazer com que os mesmos jogadores que não deram certo em 2025 joguem em 2026 e a gente já viu que não vai dar certo. Então, eu acredito que ele deva mudar um pouco essa questão de hierarquia. A palavra, para mim, essa hierarquia dentro do Atlético é preguiça de trabalhar dessa diretoria, desses diretores, donos, tudo, porque essa tal de hierarquia vem desde lá de cima até os jogadores. E essa hierarquia cria uma zona de conforto muito boa para os jogadores, porque sabem que não vão pegar banco de reserva, porque respeito a essa hierarquia. Então, acredito que o Barba tem que bater nessa questão de acabar com essa tal de hierarquia e colocar meritocracia, porque o que aconteceu com o Cauã Soares, cara, para mim mostra muito essa questão de hierarquia. Que o cara renovou o contrato, cara, deu mel na boca ali e tal, do Cauã Soares ali. E aí, como premiação do cara renovar contrato até 2030 e tudo e tal, foi ficar fora do banco de reserva. Então pra mim, Alonso... Então ele tava jogando só pra ele assinar o contrato. Aí ele assinou, acabou. Agora você pode voltar pro Sub-20, é isso? Eu tô achando que o pai dele ali, o empresário, falou assim, olha, pra gente renovar ele tem que jogar. Vamos colocar ele aí, renovou. Sabe aqueles jogadores que só jogam quando tá terminando o contrato? Mas vamos lá, ele não foi bem contra o Juventude. Tudo bem que a bola também não chegou, teve dificuldade e tudo, mas também ele não foi bem contra o Juventude, não. Cara, mas não tem como ir bem com aquele ataque do Atlético. E a outra questão que eu estou um pouco preocupado com o Barba, que quando eu estudei ele e vi os jogos dele lá na Argentina, o esquema que ele utilizava não é o esquema que ele tá utilizando no Galo, hein? O esquema dele era povoar mais o meio-campo, e o meio-campo dele tá muito aberto. Foi difícil ele usar um 4-4-2 e muito menos o 4-2-4, que eu tô usando muitas vezes isso. Ou também o 4-1-4-1. Ele usou muito poucas vezes esses esquemas lá na Argentina. O dele era 4-2-3-1 clássico ali, a gente sabia o que ele ia fazer. Mas eu acho que essa questão de querer abraçar esses jogadores que não deram certo para em 2025, dá certo em 2026 e essa palavra hierarquia, eu acho que ela é muito forte dentro do Atlético e essa cultura de hierarquia tem que ser mudada para meritocracia e chances. Dá chance, sangue novo, ver o que dá, porque é difícil, cara. Se o Barba estiver vendo os jogos, né, após, né, os jogos com câmera aberta e ele não tá conseguindo enxergar essa falta de intensidade que o Atlético tem e esse meio campo aberto que tá tendo, aí é perigoso. Aí é perigoso, porque é nítido isso. E ele tá continuando com isso. Então é a única coisa que eu falo mal, né, que eu tô achando ruim do Barba é essa questão das escalações e essa tal da hierarquia. É isso aí. Bom, vamos lá. O Barba manda o time pra frente, mas é muito recuo de bola. Ele não tá abraçando ninguém, isso é o que ele tem. Tem uma questão aí que é o seguinte, né? Igual, por exemplo, lá na própria pré-jogo ontem. Eu falando que ele precisa realmente fazer algo diferente. Ele tá fazendo mais do mesmo. Apesar que ele mudou o time, né? Não foi o mesmo time. Ele pôs... ele voltou ali com o Hulk, ele pôs o Maicon e tirou o Tomás Pérez, inclusive... né? Ele fez ali poucas, mas algumas mudanças ali no time. Agora, o banco também é sofrível, né? O banco de reservas é sofrível. Ele não tem muito o que fazer. Acho que ele deveria arriscar algumas coisas. Já tenho dito, por exemplo, põe o time com 3 volantes ali, Tomás Pérez, põe Cissé e Alexander, dá chance para eles.
Vitor Hugo, Coelho e Cassierra, sabe? Mas aí você povoa também o meio campo, deixa o Vitor Hugo também mais solto, o Coelho ali pela esquerda, indo pra cima, e a bola chegando na área, o Alexandre chega bem ao ataque, o Cissé tem que jogar também, pra ele ter uma sequência pra ver, mostra muita vitalidade, corre muito, marca, ajuda muito, mas ele tá preso no Reinier, Hulk, é a mesma coisa, não faz algo diferente. Agora, por exemplo, o Alaminda tá pra voltar aí, eu tô rezando, dá uma chance então pro Alaminda jogar com o Coelho, cada um de um lado, põe no meio ali o Vitor Hugo e põe o Cassierra lá na frente pra bola chegar nele, pra ele poder finalizar e tudo. Mas, infelizmente, tá sendo mais do mesmo. Então, acho que o Barba... Então, vamos lá, Vitor. Nessa enquete, você votaria em quê aqui, ó? Nenhuma, 10 a 30%, 30 a 60%, 60 a 100%. 10 a 30. E você, Daniel? Já até votei, viu, meu querido Beto Guerra? De 10 a 30% também. Eu acho que é o justo nesse momento. Vamos falar sobre o Paulo Brax. Cara, o Paulo Brax é o seguinte, aí, não é informação, né? Mas uma sensação aí da gente acompanhando aí o Atlético, que assim, esse papo de que ele tá super lá no Atlético, todo mundo fala que o trabalho dele é excelente, sabe? Não é bem por aí não, tá? Não é bem por aí não. Todo mundo tá vendo que cometeu erros, as críticas a ele são muito fortes hoje. Agora o alvo do torcedor é o Paulo Brax, é claro agora. O alvo do torcedor é o Paulo Brax. Então assim, ele já não tem mais, né, aquele prestígio todo. E obviamente, numa fase ruim, se a coisa desandar demais, a chance de cair o Paulo Brax é muito grande. Porque você acaba tendo que passar um recado também, né? Você acaba tendo que fazer uma mudança, a cobrança, você tem que fazer uma mudança e você tira alguém, aí você tira o seu da reta, né? Se você tira o seu da reta ali, você fica mais tranquilo. A torcida quer o Paulo Brax fora, mandei ele embora, ufa, agora eu posso ficar em paz. Então, no futebol acontece muito isso com o treinador, né? A torcida começa a falar fora fulano, você manda o cara embora, ufa, nossa, agora... Então, assim, eu não duvido do Paulo Brax deixar o Atlético caso o time siga perdendo, siga mal. Esses jogadores que ele contratou, se eles continuarem não jogando, eu não duvido aí dele deixar o Atlético, não. Não acho que ele tem esse prestígio todo mais hoje, não. Tá? Mas nesse momento, obviamente, isso não vai acontecer, né? E com certeza ele tá torcendo bastante para esse time engrenar, porque o dele tá na reta, isso é fato, né? Mas e aí, ô Daniel, você acha que o Paulo Brax deveria ser demitido? Você acha que uma mudança no Atlético passa pela saída do Paulo Brax? Ou isso para você não iria interferir muito? O que você pensa sobre o Paulo Brax, que é o alvo da vez aí? É sem dúvidas o alvo da vez, viu, meu querido Beto Guerra? Porque é inviável, né? Acho que assim, você falou sobre demissão de treinador, né? É inviável que você demita o Barba hoje. Eu acho que seria muito arriscado. Eu não faria essa troca. O Barba é um bom treinador. Eu acho que a não evolução do time, a oscilação do time, acho que não passa somente pelo trabalho dele, passa muito mais pela execução, ou melhor, a má execução dos jogadores dentro de campo. Acho que o trabalho, a parte onde o trabalho do Barba pode ser questionado é principalmente, na minha opinião, em relação às escalações. Eu acho que ele é um cara que escala muitas vezes times que não privilegiam quem de fato está ou esteve melhor mais recentemente no time. Então eu acho que, naturalmente, como você não consegue mandar 30 jogadores embora de uma vez, acho que naturalmente o treinador não é uma opção para demissão. Acho que a figura do CSO, né, do diretor de futebol,
ela acaba sendo a mais natural, porque é um cara só. Essa substituição, teoricamente, é simples, mas eu acho que o ponto para mim, o Beto, o Vitor e todo mundo que tá acompanhando a gente, para mim, eu acho que o fato é a avaliação do trabalho do Paulo Brax, que todo mundo que acompanha o Atlético de perto e sabe como vem sendo as janelas, não avalia bem o trabalho dele. E não é nada contra a pessoa, muito pelo contrário. O cara que sempre, pelo menos a mim e a vários colegas de imprensa, foi muito respeitoso, mas o trabalho é ruim. O trabalho é ruim, o trabalho não é bem feito. E eu acho que talvez dar mais uma janela para o Paulo Brax tentar se provar e tentar trazer resultados que não trouxe nos últimos 2 anos e alguns meses, eu acho que não faz sentido. Eu vejo que hoje ele está se ancorando muito, principalmente nos donos do clube. Acho que os donos do clube, o conselho da SAF, o vê como um cara que é, de certa forma, um escudo, junto do Pedro Daniel. Os dois me parecem ser escudos da própria diretoria, dos próprios donos do clube. E aí eu não sei se eles vão, digamos assim, querer trocar esse escudo por um mais novo, de tanta pancada que esse escudo agora já tomou. Mas assim, eu não daria mais uma chance, eu não daria mais uma janela para o Paulo Brax. Eu acho que passa por uma demissão dele o quanto antes mesmo da janela se abrir no meio do ano na parada da Copa do Mundo, para que você faça uma janela de correção com essas reformulações, focado principalmente em saídas, em oxigenar esse elenco. Mas é difícil, e aí acho que é um caso semelhante, talvez, ao que você falou sobre o Hulk, Beto, porque não é simplesmente só mandar o Paulo Brax embora. Eu acho que a substituição, quem viria para o lugar dele numa eventual demissão, que acho que é um fator muito difícil de avaliar. Acho que o melhor nome que a gente tem no mercado hoje não está disponível, está na seleção brasileira, que é o Rodrigo Caetano, mas muita gente já falou, isso já foi dito em certos bastidores, de que talvez depois da Copa do Mundo existe a possibilidade do Rodrigo Caetano deixar o comando da seleção brasileira. Eu acho que é o único nome que me vem à cabeça, assim, que é um cara à altura do cargo, e já esteve também como diretor de futebol no Atlético. Eu não pensaria 2 vezes se de fato talvez tivesse um acordo, o Atlético chegar, dar uma conversada com o Rodrigo Caetano. Acho que seria de muito bom proveito a volta do Rodrigo Caetano para essa posição de diretor de futebol. E aí, Vitão, o que você acha aí, meu amigo? O Paulo Brax, se ele deixar o Atlético volta aos trilhos? O problema do Galo aí é o Paulo Brax? Ou é um dos problemas, ou não? O que você acha aí, Vitão? Cara, sobre o Paulo Brax, pra mim é bem resumido o que eu vou falar. Nunca tinha que ter vindo pro Galo. Mas tem várias questões que a gente tem que ver. Por exemplo, se a gente vê a base ela está capturando muitos jogadores bons, né? A pergunta que eu faço. É o Luiz Carlos lá que comanda a base. Se a base está captando muitos jogadores bons, eles estão utilizando o mesmo sistema que existe no futebol profissional. Se vier um diretor de futebol novo para contratar com indicações, as primeiras indicações sendo de empresários, e passando por um centro de inteligência já com um indicativo que tem que contratar porque é indicação de empresário, não vem ninguém, cara. Taca o Luiz Carlos ali que ele capta jogador. Questão de vestiário. Eu acho que a questão de vestiário tem que ser um cara da altura do Rodrigo Caetano também. Não acho que nenhum diretor, assim, que me venha na cabeça poderia arrumar esse vestiário. Por quê? Quando teve aquela questão de atrasos de salários, bolso pra fora, chorar pro Rony voltar, cara, aquilo ali escancarou tudo que tá acontecendo no Atlético, a bagunça. E aí os jogadores, os nossos estrelinhas, eles quiseram conversar somente com uma pessoa. Então eles passaram em cima de Vitor,
O Brax não tava ainda não, né? Naquela época. Mas eles passaram acima de Vitor, eles passaram acima de Ricardo Guimarães, passaram acima de Rafael Menin. Eles passaram acima de todo mundo e queria conversar com quem? Com Rubens Menin. Então, os jogadores, eles acham que eles têm mais moral do que qualquer pessoa do Galo, menos o Rubens Menin. Fala galera, muito obrigado por nos acompanhar até aqui no final do vídeo. Já deixa o like antes de sair, tá? Dá essa força aí pra gente continuar crescendo. Muito obrigado pela preferência de estar aqui com a gente mais uma vez. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, tá bom? Você que não conhece o canal e não se inscreveu, deixa o meu convite para você estar se inscrevendo aqui no canal. Só não esquece também de ativar o sininho de notificação para você não ficar de fora de nada que sai aqui, tá bom? E o seu like, cara, deixa o like aí, dá essa força pro canal. Muito importante o seu like, tá? Ajuda demais o canal a continuar crescendo. Fique à vontade, esse canal traz notícia todos os dias do Galo. Então, esse canal aqui ele é feito para você, tá? Para atender a torcida do Galo. Então, deixa aí a sua opinião em relação a tudo que foi falado no vídeo. O que você concorda e não concorda. Deixe o seu ponto de vista aí. A participação de vocês também é muito importante pra gente. Mais uma vez, quero agradecer a todos pela preferência de vocês estarem aqui no nosso canal, curtindo o nosso conteúdo. Então, fiquem à vontade. Foi feito para vocês. Tamo junto, um forte abraço. Até a próxima, galera. Fui!